Vamos lá, então, agora aprender a avaliar a esses pacientes, né, acometidos com a bronquiolite. Então, a avaliação fisioterapêutica, ela pode ser dada com o uso de instrumentos padronizados para recém-nascidos de alto risco, que faz-se necessário justamente pela falta de verbalização e pelas características de CRN, né? Por exemplo, se esse RN estiver com dor, a gente tem escalas que vão mostrar para a gente que esse RN está com dor, né? Se esse RN estiver com um nível de agitação, a gente vai ter escalas que vai mostrar para a gente que esse RN está com nível de agitação, porque ele não vai conseguir verbalizar, falar para a gente o que está sentindo, né? Então, essas escalas, elas são utilizadas com o objetivo de analisar mesmo as expressões corporais e respostas hemodinâmicas desse bebê. Portanto, busca-se observar a interação com o meio e as alterações apresentadas nas condições motoras e cardiorrespiratórias no processo de avaliação. Hoje, a gente vai focar mais no processo de avaliação respiratória, tá? E monitorização do paciente. Então, inicialmente, nós temos a anamnese, né? Aquele momento que a gente vai entender um pouco da história, do que aconteceu em casa. Geralmente, essa mãe relata que o irmãozinho dele veio gripado da escola e com 3, 4 dias depois ele apresentou um esforço respiratório. Ela vai dizer que começou a ouvir chiado no peito, né? Geralmente são esses termos. Chiado no peito, tá achando ele mais cansadinho, ele tá dormindo mais, tá mais molinho. Então, tudo isso a gente vai entender nesse primeiro momento. Temos o exame físico, que é quando a gente bota a mão realmente no bebê, né? A gente vai analisar como é que está esse bebezinho. A mecânica respiratória, a gente analisa em todos os momentos, né? Principalmente nos atentando aos sinais de desconforto respiratório que esse bebezinho vai mostrar pra gente. A ausculta pulmonar, que a gente vai ver que a ausculta pulmonar diz muito, principalmente sobre a técnica que vamos escolher para utilizar nesse bebê, tá? Nível de consciência, coloração da pele, reflexos, tônus muscular, amplitude de movimento, tudo isso a gente analisa durante a avaliação. Então, a anamnese é aquele momento inicial onde vamos identificar o RN, vamos fazer todo o levantamento histórico, tanto da gestação, quanto do parto, quanto do momento realmente, do que aconteceu em casa, né? Geralmente ele já é um lactente de 1 mês, 2 meses, então a gente vai entender todo esse processo, os dados do nascimento, os antecedentes familiares, histórico materno, se a mãe é fumante, tabagista, né? Se o pai é tabagista, tudo isso a gente vai procurar saber nesse primeiro momento. Então, no exame físico, nós vamos ter a inspeção, a palpação, né? Onde vamos fazer a percussão, vamos avaliar a expansibilidade pulmonar desse paciente, vamos analisar a ausculta. E temos aqueles sinais clássicos de monitoramento, né? De monitorização dos sinais vitais. Então, vamos supor que o bebezinho chegou hoje para a gente. Estamos numa unidade de urgência e emergência, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar esse bebê. E a gente precisa analisar os sinais vitais. Mas, para isso, a gente precisa saber quais são os sinais vitais basais dessa criança. Porque o que é que acontece? É principalmente quando a gente está acostumado com adulto. Como eu vim de adulto, eu acabo falando muito sobre isso, porque geralmente é uma coisa que assusta, e principalmente quando a gente ainda não tem tanta mão com um recém-nascido, né? Está começando na carreira com recém-nascido. A gente vai perceber que os dados basais de frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, são diferentes do esperado para um adulto. Então, por exemplo, se eu tenho um adulto com uma frequência cardíaca de 180, esse adulto, ele está extremamente taquicárdico, né? Se for um recém-nascido, a depender da idade gestacional desse bebê, ali se ele é termo, se ele é pré-termo, se ele é pré-termo extremo, 160, 180 é uma frequência cardíaca ok, certo? Uma frequência cardíaca de 120 é ok para o meu recém-nascido, é ok para o meu lactente, tá? Mas se a gente vê uma frequência cardíaca de 120 em um adulto, a gente já vai se assustar, já vai entender que esse paciente ele está com aumento da demanda
cardiovascular, não é isso? Então, eu trouxe esses slides de monitorização porque é importante que a gente saiba qual é o nível basal para que a gente entenda quando estiver tendo algum déficit na temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e assim por diante, tá, gente? Então, temperatura, né? Temperatura não é muito diferente, é ali entre 36,5 e 37,5. Só que tem um adendo, o que é que acontece? Principalmente se for um recém-nascido. Se eu vou atender um recém-nascido, eu tenho que ter em mente que esse bebezinho, ele tem uma imaturidade dos sistemas, né? E a gente já viu várias imaturidades do sistema respiratório, do sistema neurológico, e ele também vai ter imaturidade da homeostase corporal. Então, homeostase é o que vai garantir que ele consiga regular a própria temperatura. Muitas vezes esse bebê ele não vai conseguir, principalmente se for recém-nascido. Então, o que é que vai garantir essa homeostase? Muitas vezes a gente, principalmente nas unidades hospitalares, né, e na UTI, a gente vai ter os berços aquecidos, justamente para garantir o quê? Que esse bebê ele não tenha hipotermia. A hipotermia muitas vezes vai estar associada à bradicardia. Por quê? Porque tem uma maior demanda energética. Então, esse bebê ele vai gastar muita energia para conseguir regular a temperatura. E isso muitas vezes acaba acometendo o quê? Esse sistema cardíaco. Então, esse bebê muitas vezes ele vai compensar com uma bradicardia. E a hipertermia, a gente pode observar o inverso, um ataque cardíaco. Então, não é incomum, perdão, a gente ver que o bebezinho está com febre, 38, 39 de febre, e observar que está ali com a frequência cardíaca de 220, 210. Por quê? Porque ele está com processo de alta temperatura, né? Por conta do quê? De uma febre, por exemplo. E eu trago aqui um adendo que a gente precisa prestar atenção que nem toda vez que o bebezinho está com alta temperatura é por conta de febre, né? Febre geralmente está associada a um processo inflamatório, mas temos também, muitas vezes, um aumento da temperatura por conta da regulação errada da isolete. Então, a gente tem que se atentar à temperatura da isolete para que não acabe gerando um aumento da temperatura nesse bebê, um aumento da taquicardia por conta de um fator externo e não interno, como é no caso da febre, tá? Então, frequência cardíaca, eu trouxe aqui só para que a gente entenda o que é normal para cada faixa etária, certo? Então, a frequência cardíaca de 120 a 160 é normal para um recém-nascido. Lactente, a gente já espera que seja uma frequência cardíaca de 90 a 140, pré-escolar de 80 a 110, escolar de 75 a 100, adolescente de 60 a 90, tá? Quando a gente fala de frequência respiratória, temos que lactente ali entre 30 e 60 tem uma frequência respiratória normal, crianças pequenas entre 1 ano e 3 anos tem uma frequência entre 24 e 40, tá? Pré-escolares, 22 a 34, idade escolar de 18 a 30 e adolescentes ali, mais comum, que é mais o padrão de adulto, né? Que é de 12 a 16. E aqui eu trouxe também a pressão arterial esperada para cada faixa etária, certo? E saturação de oxigênio, professora? Tá. Quando a gente fala de saturação de oxigênio em recém-nascidos e lactentes, a gente vai pensar em uma saturação alva ali de 91 a 95%, certo? Ah, professora, mas não é pouco? Não, a gente tem que lembrar que esses sistemas, eles são imaturos, né? Esse bebezinho, ele estava dentro da barriga da mãe sem receber grandes quantidades de oxigênio, né? E outros cursos eu sempre trago falando um pouco sobre a circulação fetal, e é onde a gente entende melhor que dentro da barriga da mãe, esse bebê ele vai ter uma saturação muito baixa. Se a gente pudesse ir lá e colocar o oxímetro no dedinho do bebê dentro da barriga da mãe, a gente ia ver saturações baixíssimas. Por quê? Porque dentro da barriga da mãe ainda não tem troca gasosa. Então, esse bebê acabou de nascer, a gente precisa tolerar uma saturação alva ali entre 91 e 95, tá? Então, a avaliação também do estado geral é importantíssimo, porque se é um bebê que ele é mais ativo e de repente ele está mais molinho, mais sonolento, mais inativo, isso já é um sinal de alerta, tá? Então,
Existem, quando a gente fala de escalas comportamentais, geralmente a gente classifica em alerta ativo, alerta inativo, sonolento, em sono leve, em sono profundo ou choroso, né? Temos uma escala chamada estado comportamental de Brazelton, que ela é muito indicada para a gente entender o nível comportamental desse bebê, tá? É dividida em 6 estados. Temos o estado 1, que é sono profundo, sem movimentos respiratórios regulares. Estado 2, sono leve, olhos fechados e algum movimento corporal. Estado 3, sonolento, olhos abrindo e fechando. Estado 4, acordado, olhos abertos, movimentos corporais mínimos. Estado 5, totalmente acordado, movimentos corporais vigorosos. E estado 6, choroso. Gente, por que que é importante que a gente entenda quais são esses estados? Porque, por exemplo, se eu vou atender o meu bebê, ele precisa estar receptivo à minha técnica. Senão, eu não vou ter bons resultados e eu vou acabar estressando essa criança. Então, para realizar algumas técnicas, principalmente quando a gente fala de estimulação sensório-motora, tá? Que não é o caso necessariamente da bronquiolite, mas de bebês em geral, a gente precisa se atentar quando esse bebê vai estar mais receptivo. Então, esse bebê ele vai estar mais receptivo a estimulações quando ele está no estado 4 e no estado 5, certo? Então, esses dois momentos são os melhores momentos para que a gente consiga estimular o nosso recém-nascido. E a avaliação da dor. Como eu falei para vocês, né? Esse bebezinho ele não vai falar, ó, tô com dor, tô sentindo dor. E aí, como é que a gente vai identificar, né, que esse paciente está com processo de dor? Isso é importante até porque, por exemplo, às vezes esse bebê ele está apresentando uma taquipneia, esse bebê ele está apresentando uma agitação, esse bebê ele está apresentando aumento do trabalho respiratório e não necessariamente vai ser por alguma condição respiratória mesmo. Às vezes esse bebê ele tá com dor e essa dor está fazendo com que haja um aumento do trabalho, né? Um aumento da agitação. E aí tudo isso é uma compensação ao processo álgico que esse bebê está sentindo. Até algum tempo atrás, acreditava-se que bebê não sentia dor. E hoje em dia a gente sabe que sente. E por isso que é importante que a gente identifique quando esse bebê está passando por algum processo, né, álgico. Então, a avaliação da dor analisa respostas fisiológicas e comportamentais demonstradas por movimentos corporais específicos, como choro, reflexo de Moro, desorganização, tá? Então, existem algumas escalas, e uma das escalas mais conhecidas é a escala de NIPS. A escala de NIPS até caiu no concurso da EBSER, gente. Não sei se alguma de vocês fez, mas caiu lá, perguntando com relação à escala de dor de recém-nascido. E essa escala, ela avalia expressão facial, choro, respiração, os braços e as pernas, certo? E o estado de vigília. Então, expressão facial, a gente vai classificar em 0 e 1, por exemplo. Essa expressão facial está relaxada? 0. Ele está fazendo careta? Tem alguma expressão? Tem, então, 1. Choro está ausente? 0. 1. Choramingando? 2. Choro vigoroso. Com relação à respiração, essa respiração está relaxada? 0. Essa respiração está mudando? Está com aumento do trabalho respiratório? 1, tá? Braços, os braços relaxados e controlados? 0. Flexionados, estendidos? 1, tá? Pernas, a mesma coisa, relaxadas, controladas? 0. Flexionadas, estendidas? 1. E estado de vigília, se ele estiver dormindo, calmo, tranquilo? 0. Se estiver agitado? 1. No final, a gente faz o somatório para analisar o nível de dor desse bebê, né? Se esse bebê, na verdade, realmente está em processo álgico ou não, tá, gente? Então, aqui só para tornar mais ilustrativo, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês. Isso foi um post lá do Instagram também que torna mais visual. Às vezes, no dia a dia, fica até mais fácil para a gente avaliar o nosso bebezinho, tá? Com relação à inspeção, a gente vai analisar a coloração da pele, presença de dispositivos, medicamentos, suporte ventilatório, circuitos e umidificadores, tá?
Com relação à coloração da pele, essa pele está corada, está hipocorada, ele está irritérico, está pletórico, tem cianose, esse bebê ele está colestático, está com a pelezinha mosqueada, tudo isso, ó, a gente nem tocou no paciente ainda e já traz sinais importantíssimos para a gente. Por exemplo, se o bebezinho está cianótico, a gente já sabe que a saturação desse bebê tá baixa, né? Se for uma cianose central. Se for uma cianose só de extremidades, a gente pode se questionar se esse bebê não tá com hipotermia também, tá? Se esse bebê apresenta uma palidez intensa, a gente já pode pensar como é que tá a taxa de hemoglobina. Será que esse bebê tá com anemia, né? Se ele tá com a pelezinha mosqueada, a gente pode pensar também. Será que esse bebezinho tá com queda de saturação? Será que esse bebezinho tá com frio? Tá? Então, a gente nem pegou no bebê ainda, aí já tem várias coisas que a gente pode identificar e já ir montando o nosso raciocínio clínico com relação à condição atual daquele bebê, tá? Então, aqui só demonstrando, né, ó, uma cianose mais de extremidade, uma cianose mais central, palidez, né? Mosqueamento. E aí a gente já vai para os dispositivos e medicamentos. Gente, é de extrema importância a gente entender, pelo menos, dos medicamentos básicos que são mais utilizados, né? Nessas condições de, principalmente de internamento dos bebês. É importante que a gente saiba se esse bebezinho, ele já está em uso de antibiótico, principalmente nesse caso da bronquiolite, né? Já entrou com uso de antibiótico, tá? Quantos dias de antibiótico? Por exemplo, se esse bebê já está lá, está num ciclo de antibiótico de 10 dias, ele já está no nono dia, e ele não teve melhora do padrão respiratório, ele ainda está com secreção espessa, secreção fétida, secreção purulenta, a gente precisa conversar, né, com a equipe médica. Durante as terapias, a gente vem observando que essa secreção não está havendo melhora, ela ainda está com uma secreção com aspecto de infectado, a gente viu que já está no nono dia de antibiótico, esse bebê ainda não melhorou. Será que não é importante que a gente, né, avalie a questão da mudança de ciclo de antibiótico? Porque nem sempre o antibiótico vai ter afinidade para aquela condição, né, para aquela bactéria naquele momento. Então, é importante uma cultura. Muitas vezes é importante a nossa fala para guiar também a conduta dos colegas, para que eles saibam. Às vezes, se a gente não falar que não teve melhora no aspecto da secreção, muitas vezes o colega médico ele não vai saber que a secreção, né, não melhorou. Por quê? Porque geralmente o bebezinho ele não vai expectorar. A gente vai ver durante o processo de aspiração, muitas vezes. Então, são sinalizações que são importantes. E é importante que a gente entenda isso, né? O bebezinho ele está utilizando antibiótico, ele está com droga vasoativa. Poxa, se ele está com droga vasoativa é porque ele não está conseguindo manter sozinho o seu sistema, né? Então, ele está precisando de uma droga vasoativa para conseguir manter uma boa pressão arterial. Então, isso já vai falar sobre a gravidade desse bebê, né? Ele está em uso de sedação? Porque esse bebê ele está muito agitado, ele está muito choroso. Então, será que não vale a pena uma sedação? Será que se esse bebê está choroso, não é por dor? Será que não vale a pena uma analgesia? Lembrando que sedação e analgesia não é a mesma coisa, certo? A gente pode estar sedado e pode estar sentindo dor, sim. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga guiar melhor a conduta, né? E como eu falei, é importantíssimo a gente trabalhar em equipe e ter essa conversa com os colegas, não só os colegas médicos, quanto os enfermeiros, quanto a equipe de psicologia é importantíssima, principalmente no acolhimento da mãe nesse momento. É importante que a gente tenha essa visão mais ampla, tá? E aí a gente precisa saber também analisar o suporte ventilatório que esse bebê está recebendo, se ele está em ambiente, se ele está em oxigenoterapia, se ele está em ventilação não invasiva, invasiva, se esse bebezinho está tracostomizado, tá? E aí a gente precisa, se ele estiver, por exemplo, em ventilação mecânica invasiva e não invasiva, a gente precisa entender o que é modo, o que é modalidade, quais os parâmetros que são utilizados, e tudo isso a gente vai entender como utilizar na bronquiolite daqui a pouquinho, mais para frente, tá? E temos a questão de inspeção respiratória, né?
Por exemplo, o tipo de tórax que esse bebê tem, o padrão respiratório, como é que se tá a frequência, o ritmo respiratório, como é que tá a expansibilidade, os sinais de desconforto respiratório. E, ó, essa criança aqui é a criança que muitas vezes vai chegar pra gente atender. Observem o nível de desconforto respiratório. Aqui não dá para ver tanto o uso de musculatura acessória, porque esse bebezinho está traqueostomizado, é um lactente, tá? Mas ele estava fazendo uso de musculatura acessória, ele estava apresentando sibilos inspiratórios e expiratórios, estava apresentando respiração ou cianose, quer dizer, esse bebê em si, ele não está com cianose, mas anteriormente ele estava fazendo cianose central, porque a gente tira por ética mesmo, a gente não mostra, né, o rostinho do bebê. Nesse caso, ele não está fazendo respiração paradoxal, mas respiração paradoxal é um sinal importantíssimo de falha de mecânica respiratória, de bomba respiratória, tá? Um outro sinal que a gente pode perceber é a tosse e taquidispneia, tá? Então, esse bebezinho, gente, é o bebê que vai chegar para a gente atender, muitas vezes no hospital. E a gente precisa ter esse olhar clínico e identificar um desconforto respiratório para, a partir daí, a gente conseguir traçar a conduta, identificar o que é que está gerando esse desconforto para tratar a causa e melhorar o padrão respiratório desse paciente, tá? Existem algumas escalas. Eu gosto muito do boletim de Silvia Meyer Anderson, ele é mais utilizado em neonatos e lactentes, tá? O boletim de Silvia Meyer Anderson eu uso diariamente para guiar minha conduta. Por quê? Porque é ele que vai dizer o nível de dificuldade respiratória que o nosso paciente vai estar apresentando. Então, por exemplo, tem dificuldade leve, moderada e severa. Como é que vai funcionar o boletim de Silvia Meyer Anderson? Vejam, gente. Vamos supor, eu vou dar um caso clínico que eu acho que vai ficar mais didático para a gente entender como é que funciona o boletim. Pichuca chegou em uma unidade de urgência hospitalar e ela estava apresentando, ó, um declive inspiratório. Durante a expiração, ele estava apresentando declive, certo? Estava apresentando retração intercostal inferior pouco visível, tá? Aqui, essa superior seria como se fosse a retração intercostal mais nessa região, mais média, mais superior, tá? Essa inferior seria mais aqui embaixo. Estava apresentando também retração estifoide pouco visível, batimento de asa de nariz marcado e gemido expiratório audível apenas com esteto. Por exemplo, eu ouvia com esteto, percebia que esse bebê estava gemente. Eu tentava ouvir sem o esteto, eu percebia que não dava para ouvir, apenas quando eu colocava o esteto, certo? Então, o que que a gente precisa fazer? A soma, tá? A soma de todas as pontuações para saber o valor final e identificar qual o nível de dificuldade respiratória desse paciente. Então, eu falei que Pichuca estava apresentando o quê? Declive inspiratório. Eu tenho o quê? Um ponto. Ela estava com retração intercostal pouco visível. Eu tenho o quê? Mais um ponto. Retração estifoide pouco visível. Eu tenho o quê? Mais um ponto. 3 pontos, né? Até agora. Batimento de asa de nariz marcado. Eu tenho mais 2 pontos, então eu tenho 5 pontos. E eu tenho também gemência audível só com esteto. Eu tenho mais um ponto. Então, isso totaliza o quê? 6 pontos. 6 pontos, gente, é nível de dificuldade respiratória moderada. Quando eu tenho nível de dificuldade respiratória leve, eu tenho de 1 a 3 de BSA, que é o boletim de Silvia Meyer Anderson. Quando eu tenho de 4 a 7, eu tenho nível de desconforto respiratório moderado. Se eu tenho um nível de desconforto respiratório severo, eu tenho de 8 a 10, certo? Então, Pichuca, a gente pode colocar lá na nossa evolução que ela estava com BSA de foi quanto que deu 6. Um BSA de 6, ou seja, um nível de desconforto respiratório moderado,
certo? É assim que a gente vai avaliar o nível de desconforto respiratório do nosso paciente. E por que é tão importante? Porque eu posso chegar em Pichuca e ela tá com 6, né? Fiz lá as manobras, fiz as técnicas, fiz as terapias e eu percebi que Pichuca melhorou o desconforto respiratório dela. E o que estava em 6 agora está em 2. Isso vai mostrar o quê? Que a minha conduta foi suficiente para melhorar o padrão respiratório do meu paciente. Então, eu tirei ela de um nível de desconforto moderado e deixei ela agora confortável com nível de desconforto leve, certo? Temos algumas escalas específicas também para os casos de bronquiolite. Temos essa, Respiratory Distress Assessment Instrument, tá? Temos a avaliação da gravidade de bronquiolite viral aguda, e aqui utilizamos mais que essa aqui, o score de Wood-Downes, que é modificada por Ferrez, que também é utilizada para bronquiolite, tá, gente? Então, a forma de aplicação é muito parecida com a BSA. Nós vamos fazer o somatório e vamos analisar o nível de desconforto, se é de desconforto, não, perdão, o nível da bronquiolite, se é leve, moderada ou grave, tá? Então, essa aqui, ela é mais utilizada para o perfil de pacientes que a gente está estudando hoje. Na ausculta pulmonar, durante a ausculta pulmonar, nós vamos identificar qual é o ruído adventício presente, né? Então, esse murmúrio vesicular, ele está com ruído adventício ou está sem ruído adventício? Qual o ruído adventício presente? Esse paciente está com ronco? Esse paciente está com estridor? Esse paciente está com sibilo? Esse paciente está com estertores? Ah, professora, mas por que que eu preciso saber disso? Gente, se a gente entende e identifica qual o ruído adventício do nosso paciente, a gente consegue identificar mais ou menos onde é que está a condição, né? Por exemplo, se eu estou apresentando estertores crepitantes, a gente sabe que existe alguma afecção mais ali a nível distal, né? De alvéolo. Por exemplo, eu posso estar com o meu alvéolo encharcadinho, ou eu posso estar com é, esse alvéolo mais fechado. Tudo isso pode mostrar para a gente, pode mostrar por meio da ausculta um estertor crepitante. Quando a gente fala de sibilância e de estertores crepitantes também, a gente pode pensar já em vias aéreas de médio calibre. Então, os meus bronquíolos ali de médio calibre, eu posso estar com um processo de edema naquela região, um processo de secreção naquela região. Então, eu vou ouvir geralmente estertores e sibilos. Já as vias aéreas de grandes calibres, que são os nossos brônquios, a gente vai ouvir mais o que? Os roncos. Então, quando aquele paciente está com muito ronco, a gente sabe que essa secreção ela já está aqui mais central, né? Não está mais lá distal, ela está mais central, certo? E as vias aéreas mais superiores, né? Que a gente pode ouvir roncos de transmissão e estridor laríngeo, tá? Então, a nossa ausculta é importantíssima para que a gente identifique onde está esse acometimento e a gente consiga também escolher qual a melhor técnica para utilizar de acordo com essa disposição, certo?